Olá galera, hoje nós vamos falar sobre os métodos que nós utilizamos para a representação de variáveis quantitativas. O primeiro deles são as variáveis que nós utilizamos para a representação de valores absolutos para manifestação em ponto. Neste caso aí nós vamos utilizar o método que nós chamamos de método das figuras geométricas proporcionais. No exemplo nós vamos utilizar o círculo, certo? Mas nós poderíamos utilizar um triângulo, um quadrado, um retângulo, etc. Neste caso, nós vamos utilizar o círculo, que ele vai ser, o tamanho desse círculo ele vai ser proporcional, ou seja, vai ser respectivamente proporcional ao tamanho da população por estado da federação. Então, neste caso, nós vamos utilizar a variável tamanho, O círculo ele será proporcional à quantidade de ocorrência em valores absolutos. Neste caso aí, esses círculos, eles vão ser colocados bem no lugar, vão substituir aquela feição de ponto, que ficaria no local onde deveria estar localizada a sede do estado, no caso a capital. Só que nós precisamos saber o tamanho desse círculo. E aí como é que nós vamos saber? Nós utilizamos uma determinada equação, como vocês estão vendo aí, que é a raiz quadrada de Q. Neste caso, o Q é a quantidade de população, a população do estado. E nós utilizamos também uma constante, justamente para que esse número ele não fique nem muito grande, nem muito pequeno, certo? Ele fique relativamente na média. Então, nós utilizamos essa equação aí, que no caso, a constante K, e no caso, no exemplo, é definido como sendo igual a 250. Então, a legenda ela vai ser apresentada como um gráfico, como vocês estão observando aí nessa imagem, em que a gente pode observar, entre outros fatores aí, a quantidade de população, a quantidade populacional por estado da federação. O segundo elemento é, no caso aí, para representação em área, certo? Nós vamos utilizar o método das figuras geométricas proporcionais também, só que neste caso aí nós vamos utilizar para a constante um valor de 400, certo? Nesse caso aí os círculos eles não vão substituir o local das capitais, Eles vão ficar centralizados nas áreas onde há a ocorrência daquela determinada quantidade. Então, os círculos também serão proporcionais às respectivas populações. Nessa representação aí, como eu já havia falado, nós vamos utilizar o valor de 400, como vocês podem observar aí nesse mapa, certo? Nós utilizamos o valor 400. A terceira forma de representação está relacionada às representações quantitativas, de totais e respectivas parcelas para manifestação em áreas. Nesse caso aí, nós vamos utilizar o método das figuras geométricas, só que de forma dividida, certo? As figuras elas serão divididas em partes, para mostrar a composição das parcelas dentro do total. Neste caso aí, nós estamos falando da população urbana e da população rural. Como vocês bem podem observar aí nesse mapa, os círculos eles estão divididos, eles têm duas cores. Uma parte representa a população urbana e a outra parte representa a população rural. Então, neste caso aí, nós podemos visualizar onde há mais pessoas, onde há menos pessoas, tamanho médio das capitais brasileiras. E nós vemos aí também nesse mapa, a discrepância que há entre a região, o setor leste e o setor oeste do Brasil. O quarto tipo de representação está relacionado aos valores relativos para a manifestação em área, mas utilizando aí o método horoplético, empregando a variável valor. Nós podemos utilizar cores frias ou quentes ou ainda as texturas para esse tipo de representação. Nessa forma de representação aí, nós vamos utilizar um gráfico, que é o que nós chamamos de histograma. Histograma nada mais é do que um gráfico de colunas justapostas, cujos valores das classes, aí nós estamos trabalhando com intervalos de classes, eles vão ser definidos pelos próprios valores originados pela estatística que vai ser realizado, como vocês podem ver aí nesse mapa. Nós podemos aí inferir ou nos questionar ou responder a pergunta, onde estão as maiores densidades demográficas brasileiras ou onde é mais povoado em termos de território brasileiro. A quinta forma de representação está relacionada aos valores absolutos para manifestação em área, utilizando aí o método dos pontos de contagem.
né? Acho que vocês já devem ter visto esse tipo de mapa aí na internet, ou mesmo em artigos científicos, ou ainda em livros, né? Onde cada ponto ele vai equivaler a um dado valor numérico unitário. Tem uma equaçãozinha, tem uma fórmula, tem uma padronização, que não vem ao caso aí no vídeo, né? Mas nós temos uma forma, um critério de fazer essa padronização, escolher um número relativamente adequado, né, para todos os estados. No exemplo aí, o valor escolhido equivale a 40 mil, quer dizer que cada ponto dentro do estado equivale a 40 mil, certo? Então nós podemos questionar onde são as áreas rurais mais povoadas, o que justifica determinados agrupamentos e os vazios de população rural, como vocês bem podem observar aí nesse mapa, certo? Que mostra justamente esse tipo de método que nós chamamos de método dos pontos de contagem. O último método, né, que nós vamos apresentar diz respeito à manifestação em área, né? Lembrando aí que nós temos vários métodos para representação em área. Nós vamos chamar de método isoaritmico, né, que é aquele método que nós utilizamos as famosas isolinhas. No exemplo que nós vamos apresentar, nós utilizamos esse método para a representação da pluviometria e da temperatura brasileira. Esse tipo de método utiliza o que nós vamos chamar de interpolação, certo? Para fazer uma interpolação, nós precisamos de determinados dados em pontos, lembrando que os pontos eles são um par ordenado, né? X e Y, tem que ter uma latitude e uma longitude. E aí nós fazemos um tipo de procedimento técnico no SIG que nós vamos chamar de interpolação. Posteriormente, nós vamos fazer a extração dessas isolinhas por meio de uma classificação, né? Nós utilizamos um determinado intervalo e aí nós extraímos essas isolinhas, tanto aí no caso para a pluviometria, como vocês podem observar, quanto também para a temperatura. Um detalhe muito importante, na legenda sempre tem que vir aquela medida, né, aquela unidade de medida empregada para a avaliação do fenômeno. No caso da precipitação, nós vamos utilizar o milímetro, como por exemplo aí na temperatura, né, vocês podem observar que nós utilizamos graus Celsius. Então nós podemos observar aí nesse mapa, né, onde mais chove no Brasil, onde são as temperaturas mais elevadas, né, ou por exemplo onde é mais quente, e também podemos questionar quais os fatores que interferem nessa distribuição, tanto da pluviometria quanto da temperatura. Bem, o nosso vídeo está chegando ao fim, né? Nós falamos aí de alguns métodos para representações quantitativas, certo? Em ponto e em área. Espero que tenha ficado bem explicadinho, entendido aonde que a gente pode aplicar esse tipo de representação, certo? Não deixe de acessar a nossa página lá no Instagram para você ter conteúdo diário, gratuito, de qualidade sobre cartografia, geoprocessamento e sistema de informação geográfica. Não esqueça de deixar aí o seu like, né? Não vale custar nada, é só um clique. Se inscreve também no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você receber os avisos, né, de quando a gente postar um novo vídeo. Beleza?